Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 22 de março, e estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, cujo evangelho ainda é o de João, como domingo passado. Hoje o capítulo 9, os versículos de 1 a 41. São evangelhos longos que nós estamos lendo durante esse ano, dedicado ao evangelista Mateus, o ano A, porém muito catequéticos, como são os trechos de São João que nós estamos meditando nesses domingos. Assim diz o Evangelho, alguns fragmentos que vou aqui reler. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse, vai, lava-te na piscina de Siloé. Este nome significa emissário ou enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar, perguntavam, não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns, é ele. Portanto, temos os fariseus que indagaram, este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe, creis do Filho do Homem? Respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus, tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Alguns fariseus perguntaram-lhe, também nós somos, acaso, cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosses cegos, não terias pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso coração persiste no pecado. Portanto, a pergunta que alguns dos fariseus fizeram a Jesus, nesse Santo Evangelho, também nós somos cegos? Pode ser aplicada a nós todos. Essa pergunta fundamental no Santo Evangelho de hoje. Será que temos enxergado a ação de Deus em nossa vida por meio da maldição de sua palavra? Ainda podemos nos perguntar, sentimos-nos convidados por Deus, que nos fala também por meio dos exemplos dos irmãos e dos acontecimentos à nossa volta e conosco, ou seja, a nossa própria conversão? Se não, qual será, portanto, o motivo da nossa cegueira, essa no sentido espiritual? Mas antes de respondermos, podemos ainda partir de uma contextualização deste Santo Evangelho. Primeiro é que no tempo de Jesus, o povo ligava o mal físico ao mal moral. Por isso, em outra passagem, Jesus será abordado sobre o cego de nascença. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Então, se este homem é cego, é porque ele pecou, ou no mínimo foram seus pais que pecaram. Só que Jesus rompe com este preconceito. Isso é muito importante. A saúde e a vida são para Jesus mais importantes do que também no Santo Evangelho, não somente essa visão preconceituosa ou de uma tradição de pecado, mas no que tange, sobretudo, a lei do sábado, que vai ser a grande discussão de Jesus com os fariseus, como também desse cego de nascença com os fariseus. Por isso, ele tenta transgredir esse repouso sabático, fazendo barro e curando o cego no Evangelho de hoje. Então, o evangelista apresenta Jesus assim como sendo luz do mundo. Então, em meio a diversos encontros e interrogatórios, o evangelista mostra a caminhada do cego na aceitação da fé e a caminhada também inversa dos fariseus, que rejeitam, portanto, a fé. Temos um traço que Jesus vai catequizando até chegar a uma tomada de consciência por parte do cego e, ao mesmo tempo, o aspecto fiducial e, ao mesmo tempo, a confissão que ele, portanto, realizará como Jesus sendo o Filho de Deus enviado.
aquele que tem a possibilidade de dar-lhe a graça da visão. Então, o primeiro momento que podemos destacar ainda neste Santo Evangelho é aquele em que o cego reconhece Jesus como o homem que se chama Jesus. Mais nada. Ou seja, é aquele que é capaz de solidarizar-se e salvar o seu semelhante, ou alguém que tem o poder para curar o próprio cego. Também, nesse sentido, o próprio nome de Jesus está ligado à sua função. Ele é Jesus, Yeroshua, que significa Deus salva, ou Javé salva, na pessoa do seu filho Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto importante destacar. O cego ainda não reconhece Jesus, ele não expressa essa dimensão confessional. Mas, em um segundo momento, o cego, aí, agora, se encontra com os fariseus e, diante do interrogatório, ele reconhece Jesus como um profeta. Então, aí já tem um segundo momento desse diálogo do cego com os fariseus, depois do encontro em que Jesus cura esse mesmo cego. Temos alguns passos progressivos no campo da fé. Por isso, o Evangelho de São João ele é muito catequético e muito utilizado, como falei também no domingo passado, dentro desse tema da luz. Esse é um tema também da catequese batismal, muito utilizado pelos padres da igreja, preparando os novos filhos e filhas de Deus para a recepção do dom da fé, do batismo, durante o tempo pascal. E aí, nesse segundo momento, em que ele fala que Jesus é um profeta, os fariseus vão interrogar o próprio cego. Os judeus, então, de fato, eles tinham combinado expulsar da sinagoga, já, um outro contexto histórico, quem confessasse que Jesus era o Messias. E aí nós vamos encontrar esses traços históricos, marcantes, dos versículos 18 a 23, desse mesmo Evangelho de João, no 9º capítulo que nós estamos meditando esse domingo. Um terceiro momento desse Evangelho tão catequético é que vai ser dado um novo encontro entre Jesus e não o cego, mas o ex-cego, porque ele já fora curado da cegueira por parte de Jesus. O segundo encontro. O primeiro, ele era cego. O segundo, agora, ele já consegue ver. Então, o ex-cego começou a enxergar algo novo. E, ao mesmo tempo, ele acaba ensinando, ou testemunhando a sua fé para as autoridades judaicas. E, ao mesmo tempo, ele confessa que Jesus vem de Deus. Aí podemos recordar, ele não é simplesmente um homem com o nome de Jesus, ele não é simplesmente um profeta, mas nesse terceiro momento temos a dimensão confessional de quem é verdadeiramente Jesus. Ele é o Filho enviado do Pai. Daí Jesus vir da parte do Pai, aquele que vem de Deus, os versículos 24 até o 34, nós temos essa dimensão confessional. Então, da fé também, o dom da fé, com muita clareza, aí o sentido de ver, Esse verbo ver no Evangelho de João, ele é muito rico de significado. E aí passamos para um quarto momento, em que Jesus procura o ex-cego e se apresenta também como filho do homem. O filho do homem é um título, portanto, messiânico, Então, o ex-cego completa sua profissão de fé. Ele não simplesmente diz que Jesus vem da parte de Deus, mas agora sim, ele confessa quem é propriamente Jesus. Então ele vai dizer, eu acredito, Senhor. E aí ele faz não simplesmente uma dimensão confessional, a partir dessa autoafirmação de Jesus como Filho do Homem, mas também ele vai se ajoelhar diante de Jesus. E prostrando-se diante de Jesus, nesse contexto cultural e histórico, significa um gesto feito tão somente para Deus. Então ele reconhece a substância divina de Jesus, que Jesus, portanto, é o Filho do Homem, é o Filho do Pai enviado. Voltemos agora ainda ao tema dos fariseus. Os fariseus, portanto, eles afirmam que Jesus não pode vir de Deus, porque não guarda o sábado. Aí estamos numa dimensão primeira confessional, não somente a autoafirmação de Jesus como sendo Filho do Homem, como também do próprio cego, que diz que ele é o Senhor e se prostra diante de Jesus como sendo o Senhor, o Kyrios. Aí é importante destacar que é um título dado tão somente para Deus. Os fariseus, ao contrário, afirmam que Jesus não pode vir de Deus porque ele não guarda o sábado. Se fosse, portanto, o Filho de Deus,
ele guardaria o sábado? Então nós temos aí, mais uma vez, o encontro de Jesus com os fariseus. E depois, então, mostram-se tão cegos, aí o tema da luz e cegueira, esse contraste que João gosta muito de sublinhar nesses textos que nós chamamos catequéticos, né? Não querem, então, acreditar que o homem era cego. Só tinha duas alternativas. Reconhecer que Jesus vinha da parte do Pai, isso eles não fizeram por conta da questão do sábado, ou então dizer simplesmente que este homem não era cego, que Jesus, na verdade, não operou milagre nenhum. Finalmente, um segundo momento, né, reconhecendo que não tinham mais argumentação contra Jesus, eles confessam que Jesus é um pecador. Ou seja, ele não seria esse filho do homem, verdadeiramente o filho de Deus. E aí no final vem essa grande indagação, que sinaliza uma possível abertura também desses fariseus em relação a uma dimensão confessional da própria natureza ou identidade de Jesus. Então, o ex-cego, ele é expulso. E ele encontra, portanto, a vida por sofrer tudo isso e, ao mesmo tempo, se manter firme na fé, confessando quem é Jesus. Na verdade, ele tem essa liberdade, a salvação opera nele por conta desse testemunho e a livre aceitação e confissão de quem é Jesus. Enquanto que os fariseus, que eram os acusadores, eles se tornaram réus, ou seja, eles se tornaram cegos. E por isso, então, eles vão ser considerados pecadores, né? Mesmo não tendo essa cegueira física, como esse cego de nascença, eles vão ser, portanto, considerados pecadores por parte de Jesus, quando fala o vosso pecado subsiste, essa expressão, essa tradução muito bonita, né? Significa alguma coisa que está enraizada no ser mesmo da pessoa. Continuando a nossa reflexão sobre esse ver, dentro dessa imagem tão bonita, dessa catequese batismal que nos propõe a igreja hoje, o evangelista São João, é que nós temos que ter um cuidado, além da questão física, com a questão espiritual. É esse olhar, portanto, espiritual que não tinham os fariseus. E exatamente a ausência desse olhar tornava-os cegos. Uma cegueira não física, mas espiritual. Então é importantíssimo que nós, como cristãos, sejamos capazes de dar uma resposta generosa a esse sinal vindo do Pai, sobre quem é Jesus. Então, ele não vê apenas o que nós fazemos exteriormente, por isso ele é Deus também, mas também o nosso próprio coração. Jesus é o Messias que consegue ler por dentro, consegue nos ver por dentro, nos ver não simplesmente no aspecto físico, mas sobretudo no aspecto espiritual. Então, como o salmista da liturgia de hoje, né, ele vai dizer, hoje, Senhor, o Salmo 138, né, vós me prescrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. O salmista, portanto, ele demonstra aqui a onisciência de Deus, Deus que tudo vê, tudo pode. Então Jesus, portanto, ver Jesus é importante, e é importante também afirmar Jesus como sendo a luz do mundo, a luz dos povos, que veio, portanto, dissipar o poder das trevas e nos chamar para a luz admirável da sua graça. Esse é o sentido de nós não somente recebermos, mas revivermos o dom do nosso batismo. Para concluir a homilia deste domingo, eu deixaria como reflexão uma pergunta. Será que também, nesse tempo, ou nesse itinerário quaresmal, nós estamos nos esforçando para correspondermos com a graça de Deus e vivermos sob o influxo da luz? Para assim também melhorarmos nossos relacionamentos? E o modo também como nós estamos vendo as pessoas? Será que estamos sendo luz para muitas pessoas que não têm aquela cegueira simplesmente física, mas muito mais do que essa espiritual? Ou será que nós temos ainda o coração petrificado, como esses fariseus, que não conseguem confessar e ver Jesus como Filho de Deus, e permanecemos assim em nossos pecados? Que possamos então, não simplesmente afirmar o dom da fé, mas temos essa capacidade e sensibilidade de identificarmos Jesus em nossas vidas, e assim, reavivando a chama da fé em nós, possamos também levar essa luz a todos os homens e mulheres deste mundo, sobretudo aqueles mais necessitados que ainda jazem nas trevas da ignorância
não conhecendo Jesus e ainda não confessando Jesus. Sejamos sal da terra e luz do mundo, a partir deste Evangelho de hoje, e o testemunho que exige de cada um de nós, como batizados e batizadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.